Pronto, de volta. De volta, só aguardar os amigos voltarem. Tá, o som tá normal aí? Tudo bem? Opa! Foco 2016, é isso aí, foco normal? Alguém sem som? Pronto, beleza. Então, vamos lá, galera, vamos chegando. Maria Arlete, bacana, tá com som. Giza tá com som. Então tá, então sei lá, algum problema de transmissão mesmo, felizmente resolveu. Tá, então vamos lá, galera. Tá. Vou publicar no YouTube como parte 1 e parte 2, tá? Pois bem, mas olha só então, voltando, né? A gente estava comentando a questão da letra C, dizendo o seguinte: a doação que o Carlos, que a Jane recebeu, né? A doação que a Jane recebeu é bem recebida a título gratuito, é doação ou herança, né? Com esse dinheiro, opa, Belém do Pará, grande abraço Belém do Pará. Com esse dinheiro, ela comprou o imóvel na Barra da Tijuca, né? Então, esse imóvel é o bem subrogado, né? Então, quer dizer, os 100 mil reais que ela recebeu de doação não comunicavam e o imóvel que ela comprou, bem subrogado, também não comunica. Por isso, a letra C está correta. Bacana? A letra D diz assim: Carlos tem direito a partilhar o imóvel adquirido por Jane na Barra da Tijuca. Já está errado de cara, né? Porque, muito embora o referido bem tenha sido adquirido como produto de uma doação, não se aplica a subrogação de bens na união estável. Bobagem, né? Se você aplica as regras da comunhão parcial, que é o que diz o artigo 1725, então você vai aplicar o artigo 1659, que diz que não se comunicam os bens adquiridos a título gratuito e os subrogados em seu lugar. Beleza? Então, nessa questão, Tatiane, bem-vinda. Nessa questão, letra C, tá? A questão seguinte, que foi a de número, que está na minha apostila para o número 11, eu deixei assim, diz assim: Amélia e Amélia Alberto são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Alfredo, amigo de Alberto, pede que ele seja seu fiador na compra de um imóvel. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Olha lá, aqui, amigos, essa questão deixa eu só localizar o código aqui rapidinho. Essa questão da fiança, o que acontece, né? Em relação ao regime de bens, há uma regra importantíssima do artigo 1647 do Código Civil. É o seguinte, na verdade começa essa historinha lá no artigo 1642, que é assim: algumas coisas um dos cônjuges pode fazer independentemente da autorização do outro. Por exemplo, adquirir os bens necessários para a sobrevivência da família, pagar o aluguel da casa, comprar comida. Qualquer dos cônjuges pode fazer livremente e os dois respondem de modo solidário pela dívida. Bacana? Mas, é aqui que está o foco que geralmente é cobrado em concurso público, existem alguns atos que o código diz assim, olha, vou falar na sequência, depois eu especifico. O código diz assim: esses atos aqui, que estão no artigo 1647, só podem ser praticados por um dos cônjuges se o outro autorizar. 1647. O 1648 diz assim: mas se um dos cônjuges negou a autorização sem motivo, só por birra, por frescura, eu não vou autorizar a vender imóvel. Por quê? Porque eu não quero. Se foi por frescura, se foi sem motivo, é possível pedir ao suprimento judicial. O juiz pode autorizar esse ato, essa autorização que o outro cônjuge negou. Bacana? Pode suprir a falta dessa autorização. E o artigo seguinte, 1649, diz assim: bem, mas se não houve autorização e nem o suprimento judicial, então o ato é anulável. É anulável no prazo de 2 anos após dissolver a união estável. Reparem, o prazo decadencial para anular, decadencial, né? Não é prescricional, o prazo decadencial não conta da prática do ato, conta do término da sociedade conjugal, tá? Então, terminada a sociedade conjugal, prazo de 2 anos. Isso é bem razoável, o amigo vai entender o porquê. Por que não conta do ato? Porque se contasse do ato, iria obrigar um dos cônjuges a litigar contra o outro na constância da sociedade conjugal. Ora, e aí não tinha jeito, esse casamento é pro espaço, tá? Então a ideia é isso, olha, leva o teu casamento, persiste na sociedade conjugal e se não, que ela vai terminar, né?
Quando essa sociedade conjugal terminar, aí você tem 2 anos para ajuizar a ação de anulação desse ato, tá? Então repare, é uma sequência, repito, tá? Artigo 1647. Atos que exigem a autorização do cônjuge, a outorga conjugal, tá? 1648. Se o cônjuge negar, o juiz poderá ou não, o juiz poderá suprir a autorização. Bacana? Agora, se a pessoa casada praticar o ato sem que o outro tenha autorizado e sem a outorga judicial, a autorização judicial, neste caso, o ato é anulável. E o prazo decadencial para ajuizar a ação anulatória é de 2 anos, contado a partir do término da dissolução da sociedade conjugal. Não é a partir do ato, é a partir do término da sociedade conjugal. Beleza? Vamos agora ver então alguns detalhes lá no artigo por nada. Artigo 1647, tá? Quais são esses atos? Primeiro, chama atenção para o seguinte: na verdade, depende do regime de bens, tá? Porque o código diz assim: precisa da autorização do outro cônjuge, salvo no regime da separação absoluta, tá? Então, na separação absoluta, aí não precisa autorização, já eu falo essa separação, o que é essa separação absoluta. Olha lá, artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, que é a autorização do juiz, né? Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Amigos, separação absoluta é a separação convencional. Os dois acertaram que seria o regime de bens o da separação. Mas também engloba, e é tranquila a doutrina, é tranquila a jurisprudência, também engloba a separação obrigatória, tá? Só para lembrar, não é o nosso foco aqui agora, a separação obrigatória é aquela das hipóteses do artigo 1641 do Código Civil, ou seja, é quando foi violada, foi desrespeitada, quando havia necessidade de autorização do juiz para casar, ou então quando foi violada condição suspensiva, tá? Ou então, cláusula suspensiva, ou então quando um deles já havia atingido a idade do bagaço. Já havia atingido 70 anos que o código elegeu como idade do bagaço, não é isso? Então olha lá, quando foi violada alguma das hipóteses do artigo 1723, são as cláusulas suspensivas, ou então quando houve necessidade de autorização judicial para casar, ou então se um deles estava na idade do bagaço. Pois bem, nesses 3 casos, o artigo 1641 menciona que o regime será o da separação obrigatória. Pois bem, essa separação obrigatória também faz parte do conceito de separação absoluta que está no artigo 1647. Então, resumo dessa ópera, tá? Um dos cônjuges, pessoa casada, precisa praticar um dos atos previstos no artigo 1647, vai precisar da autorização do outro, salvo se o regime de bens for da separação obrigatória ou se o regime de bens for da separação convencional, que é o que o código denomina de separação absoluta. Mas lembrando que, se o cônjuge não autorizar, e era necessária autorização, o juiz pode suprir essa autorização, tá bom? Os atos para os quais é necessária a autorização conjugal, olha lá, inciso 1, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, vender bem imóvel, oferecer em hipoteca um bem imóvel. E amigo, olha só, mesmo que o bem seja exclusivo, o bem é só meu, tá? Eu quero vendê-lo, não interessa, eu vou precisar da autorização do cônjuge, mesmo que o bem seja só meu. Repito, a não ser que o regime de bens seja o da separação absoluta, que compreende a separação obrigatória e a separação convencional. Bacana? Oferecer hipoteca ou alienar, tanto faz, tá? É por aí. Inciso 2. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Quer dizer, se eu pretendo ajuizar ação buscando direito imobiliário, direito sobre bem imóvel, eu preciso, se eu sou autor, eu preciso da autorização do cônjuge. Se eu sou réu, o meu cônjuge tem que ser também citado. Se o amigo observar,
Essa regra do artigo 1647, inciso 2, ela se casa com a regra do artigo 10 do CPC atual, tá? Não sei qual é o artigo do novo, do artigo 10, que exige exatamente isso aí, diz que é obrigatória a citação do cônjuge quando a ação versar sobre direito real imobiliário, sobre direito real sobre imóveis, e o réu for pessoa casada, tá? Então, se o amigo observar, o artigo 10 do CPC, ele basicamente traz o aspecto processual dessa regrinha do artigo 1647, inciso 2. Inciso 3 do artigo 1647, também é necessária a autorização do cônjuge, aí está lá, para prestar fiança ou aval, que é o que vai responder à questão, tá? O inciso 4, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Bens comuns, aquele bens que pertencem em comunhão a ambos. Evidente, se o bem é dos dois, o outro tem que autorizar, tá? Esses bens que podem integrar futura ameação é no regime da participação final nos aquestos. Eu não quero me estender dele não, porque é um regime que ninguém usa. Na prática, ninguém usa isso aí. Mas só para o amigo entender, para não ficar... Porque para que se você não souber esse regime, não dá para entender o inciso 4, é o seguinte... Nesse regime da participação final nos aquestos, ao longo do casamento, cada um tem seu patrimônio separado do outro, tá? O marido tem o seu patrimônio, a mulher tem o patrimônio dela, separados, como se fosse o regime da separação. Mas quando terminar a sociedade conjugal, tá? É por isso que a participação final, a participação no final da sociedade conjugal, quando terminar a sociedade conjugal, os aquestos, quer dizer, aqueles bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, eles passam a ser comuns. Quer dizer, ao longo do casamento, são os da mulher e os do marido, cada um tem o seu. Ao longo do casamento, é como se fosse o regime da separação. Mas, terminada a sociedade conjugal, eu vou tratar os bens como se fosse o regime da comunhão parcial. Os aquestos se comunicam. Os bens adquiridos a título oneroso, é isso aí, a título oneroso na constância do casamento, esses se comunicam. Esse é o regime da participação final nos aquestos. Então, olha só, o que o inciso 4 está dizendo é assim... eu sou casado pelo regime da participação final nos aquestos, tá? Eu tenho um imóvel, um carro, um bem qualquer que é só meu, não comunica com a esposa, com o cônjuge, tá? O que acontece? Esse bem, embora ele seja só meu, eu não posso doá-lo, tá? Sem que a esposa, que o cônjuge concorde. Por quê? Porque esse bem, embora seja só meu, se ele foi adquirido na constância do casamento a título oneroso, ele é destinado à futura ameação. Um dia, quando terminar a sociedade conjugal, e ela vai terminar, seja pela separação de fato, pela separação judicial, pelo divórcio, pela anulação, por morte, mas ela vai terminar, não tem jeito. Um dia, quando ela terminar, esse bem vai fazer parte do patrimônio comum da ameação, e é por isso que ele não pode ser doado, beleza? Antes da gente passar para as opções, só uma observação importante que aparece por vezes lá no direito empresarial, tá? E às vezes aqui no direito de família, que, amigos, é o seguinte, olha lá, o inciso 1 aqui desse artigo 1647, né, diz que a pessoa casada não pode alienar ou gravar de honra reais os bens imóveis. Mas vejam só, olha lá, cuidado aqui, tá? Se essa pessoa for um empresário, tá? Essa pessoa casada é um empresário e o bem imóvel integra o patrimônio da empresa, essa restrição não se aplica, tá? O empresário casado pode alienar o imóvel que seja do patrimônio da empresa sem precisar da autorização do cônjuge, tá? Isso consta do artigo 978 do Código Civil. E vejam, não seria razoável que o sujeito, no exercício da sua atividade empresarial, a cada ato que fosse praticar, tivesse que pedir a outorga conjugal. Seria ilógico, tá? Então, por isso, a lei tira isso. Olha, esse empresário, ele é casado, mas se o imóvel faz parte do patrimônio da empresa, ele não precisa da autorização do cônjuge para vendê-lo. Tudo bem? Agora a gente pode ver as opções. Deixa eu voltar aqui para as questões que eu estava no Código Civil. Olha lá, então assim, a letra A diz assim: a garantia acessória poderá ser prestada exclusivamente por Alberto, não porque ele é casado pelo regime da comunhão parcial, precisa que a Amélia autorize, né? Só não precisaria se fosse regime da separação. Letra B: a outorga de Amélia se fará
indispensável, independente do regime de bens. Não, né? Se fosse da separação, não seria necessária a concordância dela. Letra C. A fiança, se prestada por Alberto sem o consentimento de Amélia, será anulável. É isso aí. É o inciso 3 do artigo 1647. Lembram? Dentre os atos em que o Código... Exato. Em que o Código exige a outorga conjugal, está lá. Prestar fiança. Artigo 1647, inciso 3. Bacana? Então, letra C, correta. Letra D. A anulação do aval somente poderá ser pleiteada por Amélia durante o período em que estiver casada. Pelo contrário, né? Vai começar, na verdade, o prazo decadencial após terminada a sociedade conjugal. 2 anos após terminada a sociedade conjugal. E olha, vou dizer mais uma coisinha que está no artigo 1649. A legitimidade para ajuizar esta ação anulatória é só da Amélia, é só do cônjuge, tá? Se ainda dentro do prazo esse cônjuge morrer, aí seus herdeiros poderão ajuizar. Porque vejam, a Amélia, o cônjuge no caso, na questão Amélia, ela pode optar por, não quero escândalo, vou deixar para lá, ele já fez, vou deixar para lá, não vou tocar porque eu não quero que a sociedade saiba do que aconteceu, prefiro abafar. É a opção dela, tá? Se ela escolher não ajuização, deixar transcorrer os 2 anos após o término da sociedade, acabou-se, caducou e ninguém mais pode ajuizar esta ação. Bacana? Agora, se ela morre ainda nesse prazo de 2 anos, nesse caso os herdeiros poderão ajuizar a ação anulatória, ok? A questão que eu numerei como 13, diz assim, olha, a escritura pública, valeu Arlete, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, notadamente no que tange ao fato de o ato de declaração ter sido praticado na presença do tabelião e ter sido feita a sua regular anotação em assentos próprios, o que não importa na veracidade quanto ao conteúdo declarado, tá? Isso aí é só somebody love, é só embramação, tá? Esse enunciado não vai servir para nada. Só fez que a escritura pública, tem fé pública, embora não se possa afirmar a veracidade do conteúdo, mas sabe que foi irregular, a sua confecção, etc. Bacana, tá? Mas olha lá. A respeito desse tema, assinale a afirmativa correta. Letra A. Aos cônjuges ou à entidade familiar é vedado destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família por escritura pública, cuja forma legal exige testamento. Errado, tá? Artigo 1711 do Código Civil. O bem de família, o convencional, ele pode ser instituído por escritura pública ou por testamento, pela própria família ou por um terceiro em favor da família, tá? Deixa eu aproveitar, embora não seja bem esse foco, mas esse tema é interessante, acho que vou fazer um periscope exclusivamente isso aí, bem de família, que é bem interessante. Olha lá, assim, os aspectos principais. O bem de família, ele pode ser legal ou convencional, ou também chamado de voluntário, tá? O bem de família legal está tratado na Lei 8.009/90, tá? O que acontece? Quando a família só tem um imóvel residencial e reside nesse imóvel, esse imóvel é bem de família e ele é impenhorável pela dívida do casal, salvo as exceções que estão no artigo 3º da própria lei. O imóvel bem de família é impenhorável. Esse é o bem de família legal. Não precisa a família fazer nada, é automático, tá? Se a família só tem um imóvel, que é a imensa maioria das famílias brasileiras, só tem um imóvel e reside nesse imóvel, ele é bem de família, portanto é impenhorável. Se houver mais de um imóvel onde a família alternadamente viva, será bem de família aquele de menor valor. Continua a não precisar fazer nada, é automático, decorre da lei, por isso chamado bem de família legal, tá? Pois bem, já o bem de família voluntário ou convencional, esse está no Código Civil, nos artigos 1711 e seguintes, até o 1722, tá? O que acontece? Esse, como o nome indica, é pela vontade da própria família ou de um terceiro em favor da família. E esse pode ser criado, diz o artigo 1711, por escritura pública ou por testamento, tá? Eu não vou avançar aqui porque o foco, repito, não é bem de família. Eu vou só acrescentar mais uma coisa. Esse bem de família que decorre da vontade, testamento ou escritura pública, tá? Esse pode ser qualquer imóvel. A família tem 10 imóveis, qualquer deles pode ser eleito como bem de família. E assim, tem uma outra vantagem. Esse bem de família convencional,
ele não é só o imóvel, ele pode ter valores mobiliários, dinheiro, ações de uma empresa, esses valores mobiliários destinados à conservação do imóvel e até à própria manutenção da família, tá? Então, quer dizer, já não é só o imóvel, mas de repente a gente vai especificar isso um pouquinho mais quando tratarmos, vou fazer um periscope específico sobre bem de família. Por enquanto, só adianto que eles têm em comum o fato de que são impenhoráveis, tá? Tanto o bem de família voluntário quanto o bem de família legal são impenhoráveis pelas dívidas da família, salvo as exceções legais que a gente vai comentar nessa transmissão específica. Bacana? Então, a letra A está errada por isso aí, né? Porque diz é proibido destinar o patrimônio por escritura pública. Não é não. É por escritura pública ou por testamento. Bacana? Letra B. A escritura pública é essencial para a validade do pacto antinupcial, devendo ser declarado nulo se não atender à forma exigida por lei. Correto? Obrigado, Foco. Muito obrigado. É isso aí. É artigo 1653 do Código. Ele diz assim: o pacto antinupcial será nulo se não for celebrado por escritura pública e será ineficaz se não se lhe seguir o casamento. Quer dizer, se ele foi feito por escritura pública, mas não houve casamento, ele não gera efeitos. O pacto antinupcial gera efeitos a partir do casamento. Se não houver casamento, não vai gerar efeitos. Mas a questão trata da validade, né? É questão de forma. Olha lá, só para o amigo lembrar. Nem precisava dizer claramente que é nulo. Bastava dizer a forma é a escritura pública. Vamos lembrar, amigos, artigo 166 do Código, tá? O artigo 166 diz que quando não for atendida a forma determinada pela lei, a menos que a lei diga outra coisa, o negócio jurídico é nulo. Então, bastava o Código ter dito, olha, o pacto antinupcial tem que ser por escritura pública. Não precisa dizer mais nada. Automaticamente, se não fosse por escritura pública, ele seria nulo. Mas, para evitar dúvidas, o Código foi bem claro. Artigo 1653. O pacto é nulo se não for celebrado por escritura pública. Tá? Então, a letra B dessa questão é a resposta correta. Bacana? A alternativa C diz assim: a partilha amigável entre herdeiros capazes será feita por termo nos autos do inventário ou por escritura pública, não se admitindo escrito particular, ainda que homologado pelo juiz. Essa parte final que está errada, né? Se os herdeiros forem capazes, se todos, tá? Um só que seja incapaz já não dá mais. Se todos os herdeiros forem capazes, tá? A partilha pode ser feita por instrumento particular, devidamente homologado pelo juiz. Olha, eu tô citando os artigos de cabeça, tá? Mas isso está por volta do artigo 2013, 2014, tá? Eu posso já checar, mas é por aí, por volta disso. Eu informo o artigo correto, tá bom? E a letra D, a alternativa D, diz assim: a doação será realizada por meio de escritura pública ou instrumento particular. Correto. Artigo 541 do Código. Correto, tá? Não tendo validade a doação verbal, tendo em vista ser expressamente vedada pela norma. O erro está aqui. A doação verbal é válida, desde que seja de bem de pequeno valor. Legal, Bruno, bacana. Desde 2013, tá, então é isso aí. Eu falei de cabeça, podia estar errado 1 ou 2. Mas o fato é, a doação verbal, ela é válida desde que seja um bem de pequeno valor e de imediato seja feita a entrega, tá? Seja incontinente, haja a tradição. É o que diz o Código Civil no artigo, de novo de cabeça, 540 ou 541. Acho que é 540, não é 541 não. Mas o fato é, a doação verbal é válida, repito, desde que seja bem de pequeno valor. O bem de pequeno valor, a doutrina aponta, leva em conta o patrimônio do doador. O que é pequeno valor para mim pode não ser para outra pessoa, ou vice-versa. O que para mim é um valor exagerado, para outra pessoa pode ser merreca, né? Enfim, o fato é, se for bem de pequeno valor imediatamente entregue, ou seja, seguir incontinente a tradição, a doação pode ser verbal, beleza? Então, 541, isso, obrigado, Margarete. Artigo 541 que fala sobre a forma da doação. Então, em princípio, ela é por escrito, instrumento público ou particular, por escrito. Se for imóvel, tem que ser público, né? Mas, se for bem de pequeno valor imediatamente entregue, nesse caso, pode ser verbal, ok? A questão seguinte, que é a última, diz assim: José, essa é mais um pupurri, né? Parágrafo único, isso, exatamente. Olha lá, no Amazonas. Diz assim: José, brasileiro,
casado, no regime da separação absoluta de bens, professor universitário e plenamente capaz para os atos da vida civil, desapareceu de seu domicílio, estando em local incerto e não sabido, não havendo indícios ou notícias das razões de seu desaparecimento, não existindo também outorga de poderes a nenhum mandatário, nem feitura de testamento. Aqui, amigos, uma explicação rápida, tá? Nós vamos encontrar a questão da ausência, né, a curadoria dos bens ausentes, etc., lá nos artigos 22 e seguintes, tá? E olha o que acontece, porque é o caso aí, né? O sujeito desapareceu, ninguém sabe onde ele está, não há notícias, não há indício de ele esteja, esse é o ausente. Olha por que o código está dizendo. Não havendo outorga de poderes a nenhum mandatário, porque olha só, o que acontece é o seguinte, tá? O que vai acontecer? A ausência, tá? Não se iluda pensando que a ausência é para proteger o ausente, proteger a pessoa. Não. A ausência tem foco quase que exclusivo, tem uma exceção que a gente vai comentar já já. A ausência tem foco quase que exclusivo no patrimônio do ausente. A ausência é para nomear um curador para arrecadar os bens, é para abrir a sucessão provisória e depois abrir a sucessão definitiva. O foco da ausência é o patrimônio, embora haja um efeito extrapatrimonial que já eu comento porque está nessa questão também, tá? Mas enfim, a ideia é, se o ausente, tá? Se ele deixou um mandatário encarregado de gerir, de administrar seus bens, nesse caso, precisa esperar 3 anos antes de pedir a abertura da ausência, a decretação da ausência, tá? É por isso que o código menciona, ele está em local incerto e ele não outorgou poderes a nenhum mandatário. Então, de imediato pode ser pedida a decretação da ausência. Se ele tivesse deixado o mandatário, só 3 anos depois seria possível. Bacana? É artigo 22 e 23 do código disso aí. 22 seguintes do código, tá? Pois bem, continuando. Vera, esposa, e Cássia, filha de José e Vera, maior e capaz, pretendem a declaração de sua morte presumida, ajuizando a ação pertinente diante do juízo competente. De acordo com as regras concernentes ao instituto jurídico da morte presumida com declaração de ausência, assinale a opção correta. Olha lá. Letra A, tá? Essa questão de quem serão os curadores, tá? Artigo 25. O código estabelece uma ordem. Em primeiro lugar, o curador é o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens. Pouco importa se era separação absoluta. Em primeiro lugar, o curador é o cônjuge. Não havendo cônjuge, o código estabelece os pais como curadores do ausente. Não havendo os pais, os descendentes. Nessa ordem, a existência do cônjuge afasta os pais e os descendentes. A existência dos pais afasta os descendentes. Necessariamente nessa ordem, repito, isso está expresso no artigo 25. Esse curador é o que vai se encarregar de arrecadar os bens do ausente. Pois bem, então funciona assim. A pessoa desaparece, ajuiza-se a ação pedindo que o juiz decrete a ausência, o juiz nomeia curador, decreta a ausência, nomeia curador, manda arrecadar os bens, tá? Arrecadados os bens, manda publicar editais chamando o ausente. 1 ano depois do primeiro edital, o juiz vai decretar, a pedido dos herdeiros, a sucessão provisória. Por sentença. Esta sentença leva 180 dias para gerar efeitos, para transitar em julgado. Depois que ela transita em julgado, 10 anos para abrir a sucessão definitiva. Essa é o esqueleto, digamos assim, da ausência, tá? Vão aparecer mais alguns detalhes que eu vou responder quando examinar as alternativas, porque o foco aqui não é ausência. Olha lá. Letra A. Na fase de curadoria dos bens do ausente, ou seja, ainda antes da sucessão provisória, né? Na fase de curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz nomeará como sua curadora legítima Cássia, que é a filha. Não. Pois apenas na falta de descendentes, tal curadoria caberá ao cônjuge. Não. Pelo contrário, qualquer que seja o regime de bens, primeiro é o cônjuge, na sua falta, os ascendentes, os pais, não ascendentes, os pais, e na falta dos pais, só aí que entra os filhos, tá? Os descendentes. Então, na verdade, a Cássia seria, na última leva a ser chamada, tá? Então, por isso é errada a letra A. Letra B. Na fase de sucessão provisória, 1 ano depois do edital, né?
chamando o ausente, são editados durante um ano, são publicados. Na fase de sucessão provisória, mesmo que comprovada a qualidade de herdeiras de Vera e Cássia, estas, para se emitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Errado, e vou dizer o porquê agora. O que acontece? O artigo 30 do Código Civil diz assim: na sucessão provisória, os herdeiros, para tomarem posse, para se emitirem na posse dos bens do ausente, tá? Os herdeiros têm que oferecer garantia. Garantia de quê? Porque se o ausente reaparecer, ele tem direito de recuperar o seu patrimônio integral. Tudo que foi passado para o herdeiro tem que ser devolvido para ele. Por isso é que a garantia tem que ser prestada. Mas, tá? E olha só, não prestada a garantia, o herdeiro não vai receber esse patrimônio. Mas o código exclui, o código faz uma exceção em relação aos herdeiros necessários. O artigo 30 no caput exige a garantia para que o herdeiro possa entrar na posse dos bens na sucessão provisória. Mas o parágrafo 2º diz assim: não há necessidade da garantia no caso do cônjuge, dos ascendentes e dos descendentes, que são os herdeiros necessários. Traduzindo, herdeiro necessário pode entrar na posse dos bens sem precisar prestar garantia, tá? Os demais herdeiros, os herdeiros facultativos, esses precisam prestar garantias, senão não recebem a cota do patrimônio que lhes cabe, tá? Mas o herdeiro necessário, cônjuge, descendente e ascendente, no caso a Vera, que é a cônjuge, e a Cássia, que é descendente, esses não precisam prestar garantia, ok? Então, errada a letra B por isso aí, porque está dizendo que a Vera e a Cássia terão que prestar garantia. Não porque elas são herdeiras necessárias e são excluídas dessa exigência pelo artigo 30, parágrafo 2º. Bacana? A letra C diz assim: na fase da sucessão definitiva, regressando José dentro dos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, a sucessão definitiva é 10 anos depois de transitar em julgado a sentença que abriu a sucessão provisória, tá? Então é um prazo bastante longo, tá? Então terá ele direito aos bens ainda existentes no estado em que se encontrarem. Correto. Mas não aos bens que foram comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam. Olha lá, aqui a gente traz mais uma regrinha interessante. Se o ausente reaparece na fase da sucessão provisória, ou seja, antes de aberta a sucessão definitiva, e é um prazo longo, disse há pouco, né? Se ele reaparece então na fase da sucessão provisória, ele tem o direito de reaver os bens que foram entregues para os herdeiros. Tudo que o herdeiro recebeu tem que devolver para ele, de modo integral, portanto. Agora, se ele reaparece na fase da sucessão definitiva, se ele reaparece nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ele tem direito a receber os bens no estado em que se encontrarem. Já não é mais de modo integral, é no estado em que se encontrarem. E por causa disso, a lei libera a garantia que os herdeiros haviam prestado. Tá? Imaginem, um sobrinho, para receber uma cota do patrimônio, prestou garantia. Passado esse prazo de 10 anos, aberta a sucessão definitiva, tá? Nos 10 anos o herdeiro reaparece, esse sobrinho, o ausente, reaparece, o sobrinho tem que devolver, mas ele devolve o que restou do patrimônio, ele não precisa devolver tudo que recebia. Só que a lei diz assim, ele devolve o que restou e os bens subrogados. Então, por exemplo, o sujeito recebeu nesse patrimônio, um imóvel, vendeu esse imóvel, com o dinheiro comprou outro imóvel. Esse outro imóvel é subrogado, esse tem que ser devolvido, claro, né? Mesma coisa que a gente viu há pouco lá, né, na sucessão, na separação, no regime da comunhão parcial de bens, tá? Então olha lá, resumo dessa ópera, tá? Se o ausente reaparece quando aberta a sucessão provisória, ele tem direito de reaver o seu patrimônio integral. E é por isso que a lei exige dos herdeiros que prestem garantia, exceto os herdeiros necessários. Se o ausente reaparece quando já aberta a sucessão definitiva, nesse caso, ele tem direito a reaver os bens que ainda restaram. O patrimônio que restar
E claro, os bens que foram comprados com seu patrimônio, os bens subrogados. Vendeu uma parte do patrimônio dele, comprou. Esse bem também é dele, tá? Mas o que restar, ele não tem mais direito a receber o integral. E exatamente por isso, quando abre a sucessão definitiva, a lei manda liberar as garantias que haviam sido prestadas pelos herdeiros para poderem receber suas cotas. Bacana? Então, por isso é que está errada a letra C, porque na parte final diz que o ausente reaparecendo na sucessão definitiva, ele não tem direito aos bens comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam. Tem sim, tá? Isso aí está previsto no artigo 39 do Código Civil, tá? Os bens subrogados, artigo 39. Bacana? E por último, a letra D, tá? Amigos, olha uma dica infalível para a prova da OAB ou de concurso público, tá? As letras A, B e C estavam erradas, então a resposta é a letra D. Quando você perceber que a letra A, B e C estão erradas, nem leia as letras A, B e C, marque direto a letra D. Tô brincando, claro, enfim, é só para descontrair os poucos amigos que ainda restam, porque já é muito tarde. Mas olha lá, a letra D é aquele efeito não patrimonial que eu comentei, é o único efeito não patrimonial da ausência. Olha o que acontece, tá? Vamos falar da morte presumida primeiro para a gente chegar nisso aí, tá? A morte presumida, ela pode ocorrer em duas hipóteses, artigos 6º e 7º do Código Civil. O artigo 7º é aquela pessoa que estava em situação de perigo de morte ou em guerra, tá? E possivelmente essa pessoa morreu, tá? Digamos, ontem aqui em Manaus explodiu um caminhão carregado de gás. Não sei se morreu gente. Vamos supor que tenha morrido alguém, tá? O corpo não foi encontrado, sei lá, foi tirado à distância dentro do rio, o corpo não foi encontrado. Não se tem certeza se essa pessoa morreu, ela estava no local, mas não se tem certeza, ela desapareceu, tá? São feitas as buscas, tá? Não encontrado o corpo, cessada, ou a pessoa viva que seja, o fato é, cessadas as buscas, pode ser pedido ao juiz que decrete a morte presumida. Essa morte presumida está no artigo 7º, ela não depende da ausência, tá? Então não depende do processo de ausência, ela é mais rápida. Já o artigo 6º do Código também trata da morte presumida, ele diz que a personalidade termina com a morte real ou presumida. E diz que a morte presumida, no caso da ausência, tá? A morte será presumida quando abrir a sucessão definitiva. Ou seja, começa o processo de ausência, o sujeito sumiu, pediu-se ao juiz que nomeasse curador para fazer a arrecadação dos bens. Nomeou. O curador arrecadou esses bens. Arrecadados os bens, o juiz durante 1 ano vai publicar editais chamando ausentes para voltar. 1 ano, tá? Não apareceu, ele vai publicar por sentença a abertura da sucessão provisória. Esta sentença que abre a sucessão provisória, ela leva 180 dias para transitar em julgado. Depois que ela transita em julgado, são mais 10 anos para abrir por sentença a sucessão definitiva. Nesse momento aqui, aberta a sucessão definitiva, considera-se a morte presumida desse ausente. Vejam que é um prazo muito longo, né? Porque tem o prazo para nomear o curador, para o curador arrecadar os bens, publicar os editais, publicar a sentença, que sempre demora um tempinho, a sentença transitar em julgado e depois disso tudo, mais 10 anos, tá? Quer dizer, é um prazo bastante longo, tá? E por ser um prazo bastante longo, o Código tratou com a seguinte possibilidade: se nesse prazo longo, tá? Que vai dar por baixo uns 14, 15 anos, se nesse prazo longo o ausente ainda não reapareceu, é muito provável que ele não reapareça mais. E por essa razão, nesse caso da morte presumida, que há processo de ausência, o Código diz assim: essa morte presumida dissolve o casamento válido, tá? Olha lá. A morte presumida sem que haja processo de ausência não dissolve casamento. Mas a morte presumida, nesses casos em que houve processo de ausência, como é um prazo muito longo até chegar na morte presumida, neste caso haverá dissolução do casamento, tá? Isso a gente encontra no artigo 1571, parágrafo 1º, que diz assim: o casamento válido pode ser dissolvido pelo divórcio ou pela morte, inclusive, diz o Código, pela morte presumida no caso de ausência.
é essa do artigo 6º, combinado com o artigo 38 do Código Civil. O 6º é o que diz que a morte presumida ocorre quando abre a sucessão definitiva. E o artigo 38 é o que diz que abre a sucessão definitiva após 10 anos da abertura da sucessão provisória, podendo esse prazo reduzir para 5 anos se o ausente já tinha, quando desapareceu, pelo menos 75 anos, tá? Então, quando ele desapareceu, ele já tinha pelo menos 75. Claro, quanto mais velho ele for, mais provável que em 5 anos ele já tenha morrido. Por isso é que, nesse caso, o código reduz para 5. Quer dizer, regra geral, 10 anos após a sucessão provisória, tá? Mas o prazo é de 5 anos após a arrecadação dos bens, no caso de ausente que já contava com pelo menos 75 anos, tá? Então, letra D, portanto, correto. Olha lá. Quanto ao casamento de José e Vera, o Código Civil atual reconhece efeitos pessoais e não apenas patrimoniais ao instituto da ausência, possibilitando que a sociedade conjugal seja dissolvida como decorrência da morte presumida do ausente. É isso. É o único efeito pessoal, é o único efeito não patrimonial da ausência, tá? A ausência vai gerar efeitos predominantemente patrimoniais, como eu disse logo no início. A curadoria dos bens, arrecadação dos bens, sucessão provisória, sucessão definitiva. O único efeito pessoal, o único efeito não patrimonial é esse do artigo 1571, parágrafo 1º, e que demora um bocado para ocorrer, né? Aberta a sucessão definitiva, presume-se a morte do ausente e essa presunção de morte dissolve o casamento válido. Bacana? Meus amigos, era isso que eu tinha a falar. Os heróis que ainda estão acompanhando, se tiver alguma pergunta, eu estou à vossa disposição. Caso, eu sei que é um pouquinho tarde, já passa de 1 da manhã aqui em Manaus, 2 lá para o amigo Ediel, se ainda estiver por aí. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço pela companhia, tá? E olha, se você gostou e não me segue, siga, por favor, @Aldemiro Dantas, tá? Professor Kleber Barros, né, tá por aí, então, muito obrigado. Obrigado pela companhia. O professor Kleber Barros é como eu, ele tem uma certa dificuldade para dormir, tem uma insônia, né, professor? Às vezes a gente até tá com sono, mas dá vontade de ficar acordado para fazer mais alguma coisinha. Eu também sou assim, professor. Brasília, são 2 da manhã. Mas agradeço com mais ênfase ainda por causa disso, porque está presente por aí, tá? Uninorte, obrigado. Uninorte presente, muito obrigado, tá? Meus amigos, olha, até amanhã. Amanhã eu devo transmitir sobre direito de trabalho. Não escolhi o tema ainda, vou escolher. Costume, é verdade. Me acostumei a dormir um pouquinho de manhã, estudar de madrugada, que rende mais, né? É isso aí, tá? Obrigado. Eu agradeço a Margarete por ter convidado, tá? Então, se você gostou, convide seus amigos. E se ainda não me segue, @Aldemiro Dantas. Bacana? Pois é, mas é a vida, né? A gente sai de um lugar, entra no outro. Mas quem sabe um dia eu volto por lá, quem sabe, né? Eu não me incomodo. Muito obrigado, Foco. Eu não me incomodo de. Andres, né, que falou? Eu não me incomodo de dar aula em outros cursos, não. Eu tenho meu curso, mas de verdade, não me incomodo mesmo. Acho que o pessoal fica até meio com vergonha de convidar. Mas eu topo, sem dúvida. Eu ofereci para o antigo curso que eu dava aula, ofereci que eu estava à disposição. Eu poderia ministrar uma aula por lá sem nenhum problema, tá? Acho que tem espaço para todo mundo. Mas é isso aí. Gente, olha. Muito obrigado, boa noite, ou na verdade, bom dia já a todos. A honra é toda minha por ter a sua presença. Muito obrigado. Um bom dia a todos e, se Deus quiser, até amanhã. Valeu, André. Grande abraço. Até amanhã. Eu que agradeço, Alice. Obrigado. Vocês também. Bom descanso. Isso aí. Para variar meu telefone. Desligou. Não desligou nada.